Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Adriano Barbosa e hoje eu vou falar para vocês sobre Google Data Studio, especialmente para as pessoas que assistiram os outros vídeos da série e que fizeram as suas perguntas. Então, se você está chegando agora, se inscreva no meu canal, toque o sininho, compartilhe com seus amigos e vem comigo nessa jornada, porque eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis das quais eu recebi nos vídeos anteriores sobre este assunto. Eu trouxe aqui um roteiro para ficar mais fácil de conduzir, onde eu relembro alguns conceitos que eu já expliquei no vídeo anterior e eu vou deixar o card aí no vídeo para que vocês possam ver, caso vocês ainda não tenham visto. E nesse vídeo, então, eu vou tentar responder o máximo de questões possíveis, que vocês vão ver logo abaixo, de uma maneira que, à medida que eu avanço praticamente dentro de um processo, eu respondo essas questões. Então, só para relembrar, quando nós estamos trabalhando aí com Data Studio, provavelmente você está num processo de tomada de decisão, num processo de Business Intelligence, onde você tem o dado gerando informações, você aplica um conhecimento e gera uma sabedoria para que tome uma decisão de forma mais eficiente possível. Esse é o objetivo de um processo de BI e eu imagino que esse é o seu objetivo se você tem buscado vídeos sobre este assunto. Então vamos lá. Dentro desse processo de tomada de decisão, nós temos buscar dados, transformar esses dados em informações, juntar com o nosso conhecimento para gerar uma sabedoria e tomar uma decisão da melhor forma possível. Dentro desse processo, nós temos dados e informações. Nessas duas etapas, eu tentei separar as perguntas que eu recebi e tentei direcionar esse processo para que fique de uma forma mais lógica. Então, dentro dessa etapa de dados e informações, quando a gente coleta dados para gerar informações, nós temos ali, que buscar esses dados em alguma fonte de dados. Depois nós aplicamos um processo de ETL, que é conhecido como Extract, Transform e Load, que nada mais é do que você extrair os dados de alguma fonte, fazer transformações nesses dados e carregar esses dados em um outro local, para que você possa utilizar depois para gerar conhecimento ou para tomar decisão. E trazendo para o Data Studio, nós vamos ter as nossas fontes de dados. Nós fazemos um processo de ETL muitas vezes para poder organizar nossas planilhas, nossas fontes de dados e, por fim, criar o nosso dashboard, que seria a etapa de apresentação. Então nós temos aqui algumas das dúvidas. Uma das questões que surgiu para mim não consigo abrir minha planilha que está no Drive. Nesse cenário, eu imagino que a pessoa que fez essa questão, ela está querendo gerar uma apresentação, gerar um dashboard, um painel. Para isso ela precisa fazer esse processo de ETL, estruturar tudo isso, e ele precisa de uma fonte de dados. E eu imagino que essa fonte de dados é essa planilha, que talvez ele tenha feito no Excel, e que ele subiu no Google Drive e está tentando acessar isso via Google Data Studio. Então essa primeira questão vai ser sanada no meu processo. Eu fiz aqui uma base de dados fictícia, onde eu trouxe um contexto de carteiras de investimento, onde eu teria aqui 5 ativos, em uma primeira planilha. Eu teria aqui contas que movimentam esses ativos. Eu teria aplicações ou movimentações desses ativos. E aí dentro desse contexto eu consigo, a partir de uma planilha aqui que está no Excel, levar ela para dentro do meu Google Data Studio. Porém, para isso, não basta eu só fazer o upload dessa planilha no Drive. Eu preciso levar essa planilha para dentro do meu Google Sheets. E a partir dessa ferramenta Google Sheets, eu faço a conexão do Google Data Studio sobre essa planilha, como sendo a minha fonte de dados. Voltando aqui no meu roteiro,
Tem uma outra questão que já dá para contextualizar aqui. Eu estou utilizando o tipo de conector planilhas do Google. Porém, estão salvas como tabelas, ou seja, estão sendo vinculados os IDs de uma planilha com a outra, tendo o relacionamento N para N. E não estou conseguindo combinar estes dados. Existe alguma solução? Acredito que sim. Então nós temos aqui uma planilha, né, que está em tabelas diferentes, onde eu tenho uma relação também de muitos para muitos. Toda essa etapa de carregar um arquivo para dentro do Google Planilhas, de configurar o seu modelo de dados, ela está ainda ali numa fase de fonte de dados e de ETL. Ela está nessa etapa de projeto, onde você vai entender a arquitetura da sua informação, como você vai relacionar essas coisas, da onde vai vir as informações, os dados, para que você possa colocar isso tudo junto dentro do processo de ETL, até chegar lá na apresentação. Então vamos começar já na prática, fazendo esse processo. Primeira coisa, eu vou subir essa planilha que eu tenho aqui, que ela está no Excel, para dentro do Google Planilhas. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu preciso ter um arquivo, obviamente, salvo. No meu caso aqui é uma planilha, né? E eu vou então abrir o meu Planilhas do Google, certo? Que é essa ferramenta do Google Sheets. Eu vou abrir uma nova planilha em branco. Nós vamos então aqui em Arquivo e a gente vem aqui, né, na opção de importar. Quando eu venho importar, eu vou na opção de fazer upload. E aí eu posso buscar aonde está essa minha planilha. Eu posso buscar aqui essa minha planilha, que é o exemplo dos dados. Então eu vou abrir, vai ser feito o upload dessa planilha, e aí ele vai pedir se eu desejo substituir a planilha. Eu vou deixar aqui sim, porque eu acabei de criar essa planilha em branco e eu quero aproveitá-la. Então vou importar os dados. A partir desse momento, eu tenho aqui agora uma planilha do Google Sheets. Eu não tenho mais uma planilha do Excel, apesar de ser praticamente a mesma coisa. E quando eu tenho uma planilha no Google Sheets, ela já vai estar automaticamente disponível para a minha conta do Google Data Studio. Mas antes de ir para lá, eu vou renomear essa planilha para colocar um título. Investimentos Google Data Studio. Renomear para mim conseguir encontrar. Então eu tenho aqui 3 tabelas diferentes, onde eu vou trabalhar com isso, né, lá no Google Data Studio. Então até aqui eu já respondi essa primeira questão. Como fazer para levar uma planilha, deixar uma planilha disponível para que o Google Data Studio consiga visualizar ela, utilizar ela dentro do Google Data Studio. Então vamos avançar ali na parte de configuração da nossa fonte de dados. Então vamos lá agora para o Google Data Studio, onde eu tenho, né, aqui, eu vou criar um relatório em branco para iniciar esse processo e automaticamente ao criar um relatório novo, a ferramenta já sugere para nós como a gente quer conectar. Então tenho vários conectores disponíveis, né? Cada um com o seu objetivo. Eu posso conectar em várias fontes de dados de maneiras diferentes. Mas, como eu tenho o meu arquivo, né, numa planilha do Google, eu vou utilizar o conector Planilhas Google. Feito isso, eu já tenho disponível para mim uma lista onde me mostra quais planilhas está disponível ali na minha conta. E a planilha que eu acabei de criar, Investimentos Google Data Studio, ela vai aparecer aqui. Investimentos Google Data Studio. Então vou selecionar essa planilha e aí ele está me mostrando as páginas que eu quero carregar. Então a gente vai configurar as fontes de dados. Eu configuro uma fonte de dados de cada vez, então eu vou configurar a tabela ativos, então já marquei a tabela ativos, eu vou adicionar, então ele vai gerar essa fonte de dados. Quem quiser ver isso com mais detalhes, no vídeo que eu vou deixar aqui, né, na descrição, aí nos cards,
tem um vídeo bem completo sobre um processo de BI, sobre um processo de Google Data Studio que você pode estar vendo. Então vou adicionar aqui ao relatório. Ele já vai sugerir uma visão para mim, mas eu não vou trabalhar com isso ainda. Eu vou apagar. Eu vou voltar aqui agora em recursos. Eu vou vir em gerenciar fontes de dados adicionadas. E aí eu posso ver aqui a minha fonte de dados. Inclusive eu posso renomear, posso apelidar ela para saber, né, com mais facilidade o que é isso. Então vou colocar aqui que essa é a tabela de ativos. E eu posso editar essa tabela de ativos para especificar o que eu tenho de informação. Eu tenho o ID do ativo e eu tenho o ativo. Não preciso fazer nenhuma configuração aqui, porque essa é uma simples tabela de dimensão, onde eu tenho rótulos, né, texto, eu não tenho dados que eu vou agregar, então basicamente essa é a fonte de dados. Eu posso adicionar mais fontes de dados, poderia buscar outra fonte de dados, porém eu vou utilizar a mesma que eu já utilizei, e vou selecionar de novo aqui investimentos do Google Data Studio e agora vou trazer a informação, a planilha contas. Então vou trazer a tabela contas para minha fonte de dados. E da mesma forma, vou adicionar o relatório. Também não quero fazer gráfico ainda. Eu vou aqui em recursos, né? Feito isso, eu venho em gerenciar fontes de dados adicionadas. Eu vou renomear também aqui para contas. E aí eu posso fazer a edição para verificar. Também é uma tabela de dimensão, onde eu tenho um ID de uma conta e eu tenho o nome da conta. Eu vou apenas renomear aqui para nome conta, para facilitar distinguir depois de outros nomes que possam ter nas minhas fontes de dados. Então agora eu já tenho duas tabelas. Eu vou fazer uma terceira tabela, adicionando de novo planilhas do Google. E eu vou buscar agora a tabela onde eu tenho os investimentos ou as aplicações, movimentos de aplicações. E agora essa terceira tabela, ela é uma tabela de fato, onde eu tenho movimentos de investimento. E aí eu preciso fazer configurações, assim como nós fazemos nas tabelas fatos. Eu vou chamar essa tabela de movimentos aplicação. E aqui no editar nós conseguimos fazer a configuração, né, de como nós queremos que esses dados sejam agregados dentro do nosso relatório. Eu tenho um campo de data, automaticamente ele já colocou como uma dimensão de período. Quantidade é número, ativo é o ID do ativo, então é número. Eu não quero que soma, que eu não quero que faça nada, então vou deixar nenhum. A quantidade pode somar. A conta também é um ID, então eu não quero que soma. O ID do movimento eu também não quero que soma. Então eu tenho quantidade, né, de um investimento e eu tenho as informações de ativo e conta. Essa dimensão, esse fato, ele tem apenas uma métrica, no caso a quantidade, para simplificar. Eu vou dar um concluir e agora a gente já tem as três fontes de dados conectadas, porém elas não estão relacionadas. E aí voltando para o nosso roteiro, para poder resolver essa questão, onde eu tenho mais de uma fonte de dados, como eu faço a relação desses dados? E aí nós já estamos entrando dentro do processo de ETL, onde eu estou fazendo a extração. Eu extraí de três fontes de dados diferentes, três planilhas. Eu vou fazer o ETL para transformar isso em uma fonte de dados que eu consiga montar um relatório que atenda a minha necessidade. Então, voltando para o nosso Google Data Studio, agora nós vamos adicionar fontes de dados combinadas. Então a gente volta aqui para recursos e a gente tem a opção gerenciar mesclagens. Essa gerenciar mesclagens é fazer justamente a combinação de uma ou mais fontes de dados com base em um ID de relacionamento, igual questionado nessa pergunta. Então, voltando para cá, eu vou adicionar add a blend. Para mim ele trouxe em inglês, mas eu vou fazer essa mesclagem. Então eu vou partir, né, como base na minha tabela
né, fato, que tem mais registros, do lado esquerdo, onde eu quero montar uma visão que me traga um ativo, uma descrição do ativo, a descrição da conta e a quantidade que movimentou, né, em um período, por exemplo. Então tem aqui primeiro o meu investimento, eu vou chamar aqui de investimento, movimento. E aí eu posso adicionar, mesclar outra tabela. Essa mesclagem eu vou escolher qual é a tabela que eu quero. Então eu quero saber dos meus ativos. Então eu venho aqui agora, tem a tabela ativos. E aí nós temos uma opção de configurar essa junção. Para mim aqui ele está mostrando em inglês, mas pode ser que talvez, né, no seu caso esteja diferente. Mas aqui eu vou configurar qual é a relação dessa tabela, como que eu quero que isso aconteça. Entra um pouquinho de teoria da álgebra relacional, mas não vamos entrar nesse assunto. Então a gente vai configurar a partir de uma esquerda, né? Uma relação a partir da esquerda, que é a minha tabela base que eu peguei, e aí qual é o campo que eu quero relacionar. Ele não está disponível para mim, porque eu não selecionei nenhum campo. Então eu vou selecionar os campos que são interessantes. Eu quero o ativo, quero selecionar aqui o ativo, eu quero selecionar a conta, e eu posso inclusive selecionar aqui também a quantidade, já como uma métrica, e eu posso renomear esses campos, que seria ID ativo, e eu posso renomear esse cara para ID conta. E aí do outro lado eu tenho aqui o ID ativo, e eu tenho a descrição do ativo que já foi sugerida para mim. Vou chegar mais perto aqui para facilitar a visualização. E a gente vem aqui em configurar a relação. Deixa eu voltar para a tela grande. Então eu vou configurar agora. Ele já sugeriu para mim ID ativo com ID ativo, né? Ele já entendeu que existe essa relação. Então não preciso fazer mais nada, só salvar. Então agora eu já tenho aqui um vínculo entre a tabela investimento e a tabela ativos. E eu posso relacionar uma terceira tabela. Então vou fazer uma terceira mesclagem, trazendo agora a conta para o meu contexto. Então vou trazer aqui contas. E da mesma forma eu já tenho o ID conta, eu posso adicionar aqui também a métrica nome conta, que vai ser interessante para mim saber. Feito isso, eu tenho aqui agora quantidades de ativos e os detalhes relacionados. Eu vou fazer a configuração da relação, onde ele já sugeriu para mim também que quer relacionar o ID conta com o ID conta das contas. Feito isso, aqui do lado direito eu já consigo ver uma opção onde eu vou colocar um nome da minha fonte de dados. Eu vou colocar aqui combinação ativos. E aí tem uma opção aqui que já vem previamente marcada, que é para ocultar os campos de mesclagens repetidos. Ou seja, se eu tiver campos com o mesmo nome, né, redundantes, ele já vai esconder isso para mim. Por último, então, eu fico com uma nova fonte de dados, que vai ter a tabela, vai ter os campos ativo, nome da conta, que é o nome do ativo, o nome da conta, a data, os IDs, né, das contas que eu relacionei, e a quantidade. Eu posso, inclusive, renomear esse campo ativo para nome ativo, para ficar mais bonito. Para seguir o mesmo padrão, a gente pode renomear esse aqui também, para nome conta. Feito isso, eu vou dar um salvar, e ele vai então fazer essa mesclagem e vai gerar uma fonte de dados para mim. Então, salvei, agora eu vou fechar e vou voltar aqui. Essa fonte de dados mesclados, ela vai estar disponível. Está aqui, então eu posso já usar isso daí no meu gráfico. Feito isso, pessoal, agora nós vamos para a nossa parte final, né, onde nós fizemos o nosso processo de conexão, montamos a nossa ETL de certa forma e geramos ali, né, as nossas fontes de dados.
E agora nós vamos montar a camada de apresentação, né? O final do processo dentro do Google Data Studio. Então eu já respondi aqui duas questões, né? Como eu consigo abrir e trazer uma planilha do Excel para dentro do Data Studio, como eu faço relacionamentos, e aí a gente vai avançando aqui para o contexto da apresentação, onde tem mais algumas questões que até o final do vídeo a gente vai responder. Então voltando para cá, vamos para o Data Studio. E agora basta a gente criar os nossos gráficos de acordo com a necessidade de solução que nós temos. Vamos adicionar gráficos. E a gente pode colocar aqui um gráfico de visão geral, por exemplo, onde eu vou ter minha quantidade total. Por padrão, ele sugeriu aqui para mim a fonte de dados de investimentos. Eu quero mudar isso para a fonte de dados de combinação de ativos. Então, eu vou clicar aqui, vou mudar para combinação ativos. Então, agora ele passou a utilizar a fonte de dados que foi combinado, que eu mostrei para vocês já agora. E agora eu consigo trazer aqui a quantidade de ativos, né, combinados ali, de forma resumida. E aí eu vou adicionando elementos. Eu vou adicionar um elemento, né, de controle de período. Então, vou adicionar o elemento de controle de período e eu vou trazer, né, um período automático. Vamos mudar isso aqui para este ano, por exemplo. Ver se ele vai trabalhar com a fonte de dados de período. Eu preciso configurar isso daí. Ele não está obedecendo o período porque provavelmente a gente não selecionou uma dimensão de período. Então vamos voltar nas mesclagens e editar a mesclagem para a gente ajustar isso. Então eu tenho aqui, né, uma opção de buscar a dimensão de período. Eu vou trazer a data para cá. Eu passo a ter agora a dimensão de período também nessa fonte de dados. Então beleza, vou salvar, vou fechar e agora ele está dizendo para mim que não há dados porque ele está obedecendo o filtro de período que eu coloquei. Então vamos buscar aqui o ano passado. Ele já conseguiu trazer dados do ano passado. E aí vamos responder mais uma das perguntas. Então agora nós vamos pegar aqui este ano de novo, que eu sei que não tem dados. Não há dados. E aí voltamos para o nosso roteiro, onde nós temos uma pergunta. No gráfico tipo visão geral, caso o valor que ele pegue seja zero, ele apresenta a mensagem não há dados, mas gostaria que fosse apenas zero. Como fazer isso? Na visão geral, nós conseguimos fazer essa tratativa de dados missing, né, ou dados faltantes. Nós temos aqui um indicador do tipo visão geral, onde ele está exibindo, por padrão, o estilo dele está mostrando não há dados. Para alterar e colocar algo diferente, nós podemos vir em estilo, e aí nós vamos colocar aqui, ó, para dados ausentes ou dados missing, nós vamos alterar para a opção exibir zero, é uma opção, igual na questão. Eu posso mudar isso para exibir um traço, eu posso exibir nulo, eu posso exibir também em branco. Aí vai depender do gosto, da necessidade de cada solução. Então vou deixar aqui exibir no zero, né, para responder a questão do nosso amigo que foi feita aqui. Então mais uma pergunta respondida. Bom dia, você tem alguma ideia de como formatar os rótulos de gráfico diminuindo o número de casas decimais? Eu entendo que é uma formatação de casas decimais. Vamos trazer aqui mais uma fonte de dados, não, mais um gráfico, onde eu vou trazer aqui um controle, né, visão geral também. Vamos trazer a quantidade para o ano passado. Agora ele está mostrando aqui para mim a quantidade. Vou fazer no mesmo que eu já tinha, né? Porque eu tenho uma métrica só. Então vamos fazer aqui. Eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Como que eu modifico isso? Eu posso ir em estilo também. E vir aqui tem a opção de compactar números, onde ele vai arredondar e colocar a opção de
descrição da unidade, né, ou da dimensão do valor ali, nesse caso 1000 de 1000, né, 8,8 mil, e eu posso mudar, eu quero deixar 0 casas, então ele arredondou para 9.000. Eu posso colocar para deixar com 2 casas, então ele colocou 8,8 mil. Eu posso deixar alto e eu posso desmarcar, compactar números e fazer esse arredondamento também, né, de forma a exibir 2 casas, por exemplo, exibir 1 casa, né, e assim por diante. Eu posso deixar com 0 casas, daí fica mais interessante. Eu vou deixar padrão com 2 casas decimais, e aí não quero exibir neste momento o compactar números, porque isso é interessante para quando você tem números muito grandes, então não é o caso aqui. Vou deixar assim que é mais fácil de visualizar o número. Voltando para o nosso roteiro para ver mais perguntas. Então, respondido mais essa também. E aí tem uma pergunta, como coloca título nos gráficos? Então, isso daí é uma pergunta recorrente, né? Nós temos aqui, né, vários tipos de gráficos. Eu posso colocar aqui um gráfico, por exemplo, né, de barras, onde eu posso configurar esse gráfico, né, de uma forma que mostra para mim os ativos e as quantidades. Eu posso mudar isso também para colocar aqui uma dimensão detalhada, onde eu posso fazer um drill down sobre essas dimensões. Então posso habilitar a opção detalhar e colocar uma segunda dimensão, onde eu vou trazer o nome da conta. Na verdade eu vou inverter nome da conta e ativo. E aí a dimensão de detalhe vai ser o nome da conta. Então eu tenho um gráfico mostrando, né, a opção de contas, onde ele está mostrando para mim os volumes. E aí, na medida do possível, eu posso fazer um drill down e descer para ver os ativos, né, dentro dessas contas. Não, eu posso ver o detalhe dos ativos, né? Beleza, até aqui. Vamos voltar no roteiro. Então, para responder a pergunta de como coloca título no gráfico, até onde eu sei, os gráficos não possuem título, né, a opção de título aqui nos estilos, mas eu posso colocar, além dos títulos de eixo, né, que eu tenho, que seria rótulo de dados, títulos de eixo para mostrar, né, o nome das contas, enfim, eu não consigo colocar um título geral, é isso que eu entendi na pergunta. Mas eu posso utilizar essas ferramentas que tem aqui em cima e colocar esse título manualmente. Geralmente, no meu caso, eu faço assim, venho aqui e coloco o título. Então, eu vou dar um título para esse gráfico, que seria volume aplicado por conta, barra ativos, porque eu tenho um drill down que eu consigo ver os ativos. E aí eu posso formatar esse título na maneira que eu quiser, utilizando os estilos de formatação. Eu posso deixar esse cara aqui junto, né, com o gráfico. Inclusive a gente pode vir aqui, utilizar a opção de alinhamento para deixar eles alinhados e agrupar. Aí eu passo a ter um título no gráfico, para onde eu levar esse gráfico, o título vai junto. Então essa é a opção de gerar títulos nos gráficos. Então a gente responde mais essa pergunta. E por último, a gente vai para a questão onde, né, a pessoa diz o seguinte: estou com dificuldade, acredito que seja simples. Como faço para que no gráfico de visualização geral aparecer um percentual de um item em relação ao todo? Exemplo, tem uma pesquisa onde 20 pessoas responderam com nota 8. Como faço para que a visualização geral apareça apenas o percentual desses 8 em relação a todas as respostas? Então, para responder essa última questão, de como que eu consigo gerar um percentual dentro de um campo visão geral, de acordo com uma determinada dimensão, né, que seria esse exemplo. Então vamos lá para o Google Data Studio, vamos adicionar aqui um gráfico do tipo visão geral, vou colocar aqui do lado, que seria, eu vou chamar esse cara de, eu vou fazer aqui um novo campo, na verdade, eu vou criar aqui um campo, eu vou chamar esse campo de
percentual conta A. Conta A. E aí aqui a gente pode fazer, né, utilizar algumas das funções, né, que existem algumas fórmulas, o Data Studio permite. A gente vai utilizar uma função que é o case when, que a gente aplica o case, né, em uma determinada condição e aí consegue filtrar, de certa forma, esses dados para fazer esse percentual, porque o que a gente precisa fazer para aparecer o percentual é o valor representado pela conta A dividido pelo valor do total. Né? Trazendo para o contexto da pergunta, seria a quantidade de pessoas que respondeu a pergunta 8 em relação à quantidade de pessoas que respondeu todas as perguntas. Então eu faria um case when, pergunta igual a 8, um contexto sobre a quantidade total. Vocês vão ver isso aqui da seguinte forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar, né? Então vou usar a função sum, eu vou somar um determinado valor e depois eu vou dividir pela soma de um outro valor. Por que eu estou colocando sum? Porque eu quero que ele já agregue isso de uma forma de soma, porque preciso ter uma agregação quando eu vou levar para uma visão geral. Então eu quero que soma. E aí eu vou somar do lado direito, que vai ser o meu total, eu vou somar a quantidade. Apenas isso. Somar a quantidade. E aí o começo, que aqui é o X da questão. Como que eu faço para obter o valor representado pela conta A para mim dividir pela soma do total, que é o que eu estou fazendo aqui? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um case, utilizando essa função case, quer dizer o quê? Caso, quando, aí nós temos uma variável, né, uma dimensão que se chama nome conta, caso quando o nome da conta for igual a conta A, então eu vou retornar o valor da quantidade. Então, quando a conta, o nome da conta for a conta A, eu retorno a quantidade. Se não, eu retorno um zero. E end para terminar o case. Dessa forma, ele vai somar, né, dentro dessa soma, apenas os valores que pertencem à conta A. E aí vai dividir pela soma da quantidade do total. E aí isso vai nos dar um percentual. Então eu preciso configurar aqui para número tipo porcentagem. Feito isso, basta aplicar e aí a nossa visão geral vai passar a ter o percentual que representa esse cara sobre o total. Eu poderia fazer a mesma coisa para gerar aqui um percentual para a conta B. Eu vou editar a fórmula para ficar mais fácil. Se vocês observarem, quando edita uma fórmula, às vezes o Google Data Studio altera esse nome do campo e aí pode ser que não funcione mais. Então eu vou reescrever, né, esse campo aqui, gerando um novo campo. Não vou mexer mais no mesmo campo que eu tinha antes. Eu vou criar um novo agora, que é a conta percentual conta B. E aí eu vou fazer o mesmo processo. Vou somar o quê? Case when, quando o nome da conta for igual a conta B, agora, né? Conta B. Então, caso for igual a conta B, né? O que eu faço? Eu faço a quantidade. Vou quebrar a linha para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu retorno a quantidade. Else, caso ao contrário, retorno zero. End para terminar o case. E aí eu divido isso pela a soma da quantidade. Feito isso, basta configurar aqui como um número de porcentagem. Vamos conferir o que deu errado aqui.
erro na sintaxe. Vamos aplicar para ver. Vamos dar uma arrumada aqui porque deu alguma coisa errada. Case. When caso o nome da conta seja igual a conta B, quantidade. Faltou aqui uma palavra-chave chamada DEM. Caso o nome da conta seja igual a B, então quantidade. Caso contrário, 0, end. E aí a divisão. Da mesma forma que eu já fiz antes. Então fiz aqui, agora eu tenho o percentual da representatividade do B e do A. E eu acredito que isso responde à última questão, aonde eu consigo fazer, no caso, apenas mudando o filtro para essa questão. Então a gente passou ali por todos esses tópicos. Nós passamos então por todos esses tópicos, onde, dado um conjunto de dados, a gente transforma essa informação para obter conhecimento, somado a um conhecimento prévio que a gente já tem, tomar a decisão, ter a sabedoria de tomar a melhor decisão e fazer esse processo decisório. Agradeço imensamente a vocês que estiveram aí, apoiando, mandando as questões. Espero ver vocês em breve. Um abraço e até mais.